beleza do canal KMG Animes, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e o anime que retorna a aparecer aqui no canal é Assassin's Pride, que por sinal teve um bom episódio, eu achei interessante, apesar de muitos problemas na obra em si, né, por causa de cortes e tal, e aí você fica meio perdido com o universo e algumas classes e coisas. Até já vieram me perguntar sobre algumas informações e algumas coisas dos mistérios da obra que está meio perdida. Mas ainda assim é um bom episódio, é um bom anime, eu tô curtindo. Mas antes de comentar, peça aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente mais uma vez vê algumas tretas acontecendo. A merda, a ele, todo mundo ali se relacionando e todo mundo fica procurando saber o que tá rolando de fato. Quem é o cara que tá ferrando geral? Onde em todo esse momento o protagonista sempre tá sumido, eu acho que é Kufa que a turma chama ele nunca tá presente ali nas situações com relação aos ataques, onde até mesmo tem mais ataques. Inclusive um dos ataques iniciais é justamente ataques às crianças que ficavam naquela capela lá, que eram ajudadas pela população, e até mesmo a gente vê que isso começa a causar mais enfurecimento da população e até mesmo do próprio Blossom, acho que é assim que é o nome dele, que é no caso o pai da menina lá, da professora, e a gente vê que todos começam a ocupar o professor Lamela. Porém, a gente sabe que está se dando motivo para isso, o professor nunca está ali com ela. E aí a gente acaba vendo que de fato, no caso, todos começam a procurar por ele, mas ainda assim a Merta tá segura, por enquanto, e as coisas começam a se agravar. E aí quem entra na jogada para ajudar a Merta, já que ela tenta fugir para poder pesquisar alguma coisa, achar o seu professor e até mesmo tentar ajudá-lo, é a Black Madia, que no caso agora tá usando outro nome, não lembro qual é, e ela agora não é professora. Pronto, a situação melhora pra eles, porque eles têm mais facilidade de ir pros cantos. E mano, eu vou dizer uma coisa a você, mano, como é que esse autor, velho, eu já tinha falado isso, mas o cara realmente é um lolicon, não tem como. Porque a Black Madia, ela é praticamente adulta. Se não for adulta, ela já é bem velhinha, porque ela já era uma assassina, ela já fazia muita coisa, e ele é professora. Pra ser professora do mínimo tem que ter uma idade um pouco maior do que as meninas. E o que acontece é que é um corpo igual, velho. É uma loli, velho. O cara não deixa de fazer loli, velho. Não tem um que não seja. Onde até mesmo a própria personagem se veste aí de criança e aí até engana todo mundo, né? Que não vai achar que aquela mulher é uma criança, porque ela não tem corpo de mulher, ela tem corpo de criança. No fim, o que acontece é que a gente vê que ela sai pesquisando sobre os pontos misteriosos daquela cidade. Essa questão dos pontos misteriosos é bem jogada, né? Porque provavelmente deve ter sido um corte, a gente não tem uma informação a chegar sobre aquilo. Simplesmente a gente sabe que existem lugares misteriosos ali e estão por ali. E é isso aí. E aí elas começam a investigar sobre isso, onde até mesmo com o passar das conversas com algumas pessoas da cidade, encontram um local que é uma cabana bem estranha. Porém, o local em si não é um ponto misterioso, e sim é um local para poder, no caso, assustar as pessoas e não deixar que as pessoas entrem no local que, sim, esse seria o ponto misterioso embaixo daquele local. E aí quando elas começam a ver, velho, elas acabam descobrindo que tem um local de experiência, que provavelmente é organizado pelo próprio cara ali que comanda tudo. Só que aí eu não entendo qual é o motivo dele controlar tudo. Tem vezes que no final a gente teve a revelação de quem era o cara que tava ferrando todo mundo. Pelo menos é o que parece o que é a pessoa que tá ferrando geral. E a gente vai vendo que tá se fazendo alguns experimentos com os Lycanthrope. E até mesmo todas as pessoas que morreram, que tiveram aquela doença lá de perca de memória, de perca de mente e até mesmo de ficar descontrolado, foram levados pelo cara para tentar ser tratado, ou pelo menos tentar fazer um experimento para controlar o poder. Vai saber o que foi que aconteceu. No fim, o que acontece é que a gente vê, sim, elas encontrando informações importantes que poderia até mesmo incriminar o próprio dono daquela cidade, podemos chamar ele assim. E aí a Merda acaba voltando, acaba descobrindo que teve um incidente, porque ela começa a pensar e começa a ver uma voz na cabeça dela, voz essa que seria uma espécie de vampiro, e aí sim, é um homem, parecia até uma mulher quando ela estava falando também, eu ficava meio confuso, mas é um homem, agora começou a falar e tem voz masculina, e é nesse momento que a gente vê que ela acaba encontrando onde estava ali o próximo incidente. Só que dessa vez o incidente era a melhor amiga dela com a professora. Sangue para todo lado, porém a gente não vê nenhuma ferida em si, ninguém vê ferida. No caso a menina tá bem, a professora que tá desmaiada, mas ainda tá viva, a gente descobre logo em seguida, porque todo mundo, ah meu Deus, morreu. Só que aí o cara leva ela dali
ela some, no que ela some todo mundo começa a desconfiar do cara. E aí o que a turma faz? Vão atrás do professor, da Merda. E a Merda, coitada, tava ali com a sua amiga e acabou tendo que fugir, porque a galera começou a bater, querendo pegar ela como refém para atrair o professor. A galera ficou geral louca, velho, porque realmente a galera baba muito o ovo daquele cara que é o dono da cidade, e ele teria sido pego também. Aconteceu outro incidente que não mostrou pra gente, então mexeu com o queridinho, o povo vai à loucura. E como o povo é bem controlado por aquele homem, né, onde praticamente é quase um ritual tudo que ele faz, realmente o povo ficou meio que alienado e burro, não pensa muito bem, age só por agradar aquele cara. E aí, meu amigo, começa a treta, porque quando a Merda tá fugindo, simplesmente aparece ali quem é a culpada. A culpada de fato, no caso, é a própria professora, a Rose lá. Ela simplesmente estaria se transformando em um vampiro, a aura azul como a do professor, e nesse momento ela começa a ir em direção a atacar a personagem principal. E quem aparece para salvar o dia, na verdade, é o próprio protagonista. O que acontece é que a Merda, nesse momento, ela tem entrado num lugar escondido. Só que eu não sei como é que a professora ela conseguiu entrar sem fazer nenhum barulho, sem destruir nada. Pelo menos, se a professora se transformou, deve ser realmente a culpada. Porque, no caso, o professor estava com ela. Então, se o professor foi atacado, ela mesma atacou o professor. E aí a gente começa a ver que na cabeça da professora, ela estava ouvindo a voz do cara lá, dizendo que ela tem que se descontrolar e beber sangue para ela ficar mais desesperada ainda. E o que o Kufa começa a falar é que, de fato, ela tem que se controlar e fazer com que aquela voz não seja mais forte que ela, porque eles não são monstros da noite, eles são seres humanos. E aí, quem são eles de fato? Será que eles são irmãos? Será que eles são amigos? Será que de fato eles foram transformados por um vampiro e de fato aquele vampiro tem poder sobre eles por enquanto, pelo menos poder sobre ela, né? E no caso só o protagonista que conseguiu controlar seus instintos e aí não consegue ser controlado por aquele vampiro. É interessante isso, muitas respostas que não foram dadas. Eu tô curtindo um pouco da mitologia do anime. Uma pena que a mitologia não seja tão explorada, porque tem muitas respostas que eles poderiam estar realmente trabalhando. Enfim, terminamos numa parte bem interessante. Estou curioso para ver o que vai acontecer. Quero ver de fato quem tá atacando, se é a professora mesmo, ou se tem outra pessoa também no meio daquela confusão toda. E de fato se a Merda também vai sucumbir a esse negócio de se transformar em vampira e até mesmo perder o controle. Agora, com a tua opinião, o que você achou desse episódio? Você está curtindo? Curtiu essa parada aí dos vampiros de estarem aparecendo? Você concorda com tudo que eu falei? Discorda de mim? Escreve aí que eu quero saber qual é a sua opinião. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui. Beleza? Valeu, galera. Fui!